Adivinhe o que realmente controla essas luzes brilhantes no céu? Durante emocionantes shows aéreos, os aviões usam luzes coloridas para mostrar sua posição e direção ao público abaixo. Essas luzes não são apenas para enfeitar. Elas desempenham um papel importante na segurança e coordenação no ar. Os pilotos controlam seus aviões em diferentes altitudes e velocidades, e as luzes coloridas ajudam todos a acompanhar a localização de cada avião. Por exemplo, uma luz verde constante geralmente indica que o avião está voando com a asa direita voltada para o espectador, enquanto a luz vermelha mostra o lado esquerdo. Essas luzes são especialmente fascinantes contra o fundo do céu azul profundo, criando um espetáculo que atrai a atenção de pessoas de todas as idades. Então, da próxima vez que você assistir a esses incríveis shows aéreos, lembre-se de que por trás dessas cores vibrantes há muito mais. Você já viu uma maratona de sapateado de 24 horas? Este evento incrível quebrou o recorde do Guinness para uma maratona de sapateado mais longa, que dura mais de um dia. Imagine dançarinos movidos pela paixão e determinação, que dançam sem parar por mais de 24 horas. Esse feito extraordinário não só mostra sua técnica impressionante, mas também testa seus limites físicos e mentais. A maratona exige uma resistência incrível, pois os dançarinos enfrentam fadiga, tensão muscular e desidratação ao longo de muitas horas. Cada batida de seus sapatos cria um som rítmico que ressoa com a empolgação do público, que os apoia e incentiva a continuar. Os participantes frequentemente precisam de um preparo físico cuidadoso antes de um desafio tão intenso, incluindo treinos, alongamentos e atenção à alimentação. Apesar das dificuldades, a energia e a alegria do sapateado motivam esses atletas a alcançarem resultados verdadeiramente notáveis. O que você faria para continuar se movendo por tanto tempo? Você sabia que as maçãs têm 25% de ar? É verdade. Por isso, elas conseguem flutuar na água. Essa característica incrível está relacionada à estrutura da fruta. As maçãs possuem pequenas bolsas de ar que as tornam leves e crocantes. Quando você joga uma maçã na água, essas bolsas criam uma força de flutuação, fazendo com que ela fique na superfície. Essa peculiaridade é interessante não só durante o jogo de maçãs no Halloween, mas também nos lembra como a natureza é surpreendente ao criar frutas. Da próxima vez que você morder uma maçã suculenta, pense em quanto o ar dentro dela a torna tão refrescante. E aqui vai uma ideia. Essa estrutura aerada pode ser uma das razões pelas quais as maçãs são tão populares como lanche e em receitas, trazendo leveza aos pratos. Não é incrível como algo tão simples como uma maçã pode esconder tantos segredos? Difícil de acreditar, mas ele sobreviveu debaixo d'água por 3 dias. Em 2013, Harrison Oken passou por uma experiência incrível quando seu barco afundou no oceano. Ao chegar ao fundo, ele se encontrou em uma bolsa de ar entre os destroços, onde sobreviveu por 3 dias. Durante esse tempo, ele enfrentou total escuridão e temperaturas congelantes que poderiam ter congelado qualquer um. A determinação de Oken foi impressionante. Ele economizou ar e manteve a calma enquanto aguardava ajuda. Enquanto isso, mergulhadores de resgate o procuravam, explorando as profundezas e usando tecnologia moderna para localizar destroços. Quando finalmente chegaram até ele, foi um momento de pura alegria e surpresa. Sua história de sobrevivência destaca não apenas a força do espírito humano, mas também o trabalho incrível das equipes de resgate em condições extremas. Até onde você iria para sobreviver? Você sabia que a ilha mais isolada do mundo é Tristão da Cunha? Esse pequeno arquipélago no Atlântico Sul é o lugar habitado mais distante da Terra. Ele está a cerca de 2.000 quilômetros da cidade mais próxima, o que o torna um verdadeiro refúgio, longe da agitação da vida moderna. Imagine viver lá, cercado por paisagens vulcânicas deslumbrantes e uma natureza rica, mas tão longe das grandes cidades e das comodidades. Os moradores têm um charme especial e um forte senso de comunidade, já que a isolação favorece relacionamentos próximos. A terra habitada mais próxima, a ilha de Santa Helena, ainda está a mais de 1.900 quilômetros de distância, e chegar a Tristão pode ser uma verdadeira aventura, muitas vezes exigindo longas viagens de barco. Apesar de sua distância, Tristão da Cunha tem uma população pequena que vive da pesca e da agricultura, aproveitando seu estilo de vida único. A isolação significa menos distrações modernas, permitindo que os habitantes desfrutem plenamente da natureza e de sua comunidade. Que outros tesouros secretos estão esperando para serem descobertos no mundo? Você sabia que nossos dentes são cobertos por um esmalte, que é uma substância incrível, mas não viva?
Essa camada externa resistente é quase tão dura quanto diamantes, tornando-a perfeita para proteger os dentes do desgaste diário. No entanto, ao contrário de outras partes do corpo que podem se curar e regenerar, os dentes não conseguem se recuperar sozinhos quando danificados. Se você tiver cárie ou uma fratura, o esmalte não se regenera. Isso significa que, se você quebrar um dente ou tiver deterioração, precisará ir ao dentista. A principal tarefa é prevenir danos, por isso a boa higiene bucal é tão importante. Escovar os dentes 2 vezes ao dia, usar fio dental e fazer visitas regulares ao dentista ajudam a manter seu esmalte forte e seu sorriso radiante. Não é surpreendente como algo tão resistente pode ser tão frágil quando se trata de cicatrização. Como podemos cuidar melhor dos nossos preciosos dentes? Você sabia que o preservativo mais antigo data dos anos 1640? Esse incrível artefato foi encontrado no Castelo de Dudley, na Inglaterra, oferecendo uma visão interessante do passado. Feito de materiais como intestinos de animais e peixes, esse preservativo reflete os primeiros métodos de controle de natalidade, que eram bem diferentes dos atuais. No século XVII, as pessoas dependiam dos recursos naturais ao seu redor para a proteção e prevenção de gravidez. Evidências históricas mostram que diversas culturas experimentavam diferentes métodos. Algumas até usavam linho, couro ou bexigas de animais. Essa descoberta não só ilumina como as pessoas viam a saúde sexual no passado, mas também destaca a criatividade de nossos antepassados. Eles criavam itens para uso íntimo que eram práticos e adaptados ao seu tempo. Imagine o que pensavam ao usar essas formas primitivas de contracepção. Ao continuarmos aprendendo com a história, esse preservativo nos lembra da busca constante da humanidade por saúde, segurança e compreensão nas práticas sexuais. Que outros artefatos surpreendentes da história podem estar esperando para serem descobertos? Você não vai acreditar no que os esquilos voadores são capazes. Esses incríveis mamíferos noturnos, que vivem nas densas florestas do sul da Ásia, têm uma habilidade impressionante de planar. Eles possuem uma membrana especial esticada entre suas patas, que lhes permite flutuar graciosamente no ar. Imagine pular de um galho e planar sem esforço a até 400 metros de altura. Essa adaptação incrível os ajuda a se mover pelas densas copas das árvores, encontrar comida e evitar predadores. Os esquilos voadores são principalmente herbívoros, comendo frutas, nozes e flores, mas suas habilidades de planar os tornam únicos e fascinantes de se observar em seu habitat natural. Ao planejar, eles não só se movem de forma eficiente, mas também desfrutam de uma vista deslumbrante de sua casa na floresta. Na próxima vez que você pensar em esquilos, lembre-se desses acrobatas incríveis flutuando entre as árvores. A natureza não é surpreendente? Prepare-se para se surpreender com o desaparecimento do pene no Canadá. Em 2012, o Canadá tomou uma decisão ousada ao retirar o pene de circulação. Por que eles fizeram isso? O custo de produção de um pene era maior do que seu valor. Com o aumento dos custos de produção, o governo percebeu que continuar a fabricar pênis era não apenas caro, mas também impraticável para as transações diárias. Essa decisão gerou discussões em outros países sobre a possibilidade de fazer o mesmo. Imagine um mundo onde as moedas pequenas não causam problemas. Sem pênis entulhando carteiras e lojas, as transações se tornaram mais simples e eficientes. Após a retirada do pene, muitos canadenses rapidamente se acostumaram a arredondar os preços para o centavo mais próximo. Talvez essa mudança abra caminho para outros países reconsiderarem suas moedas ultrapassadas. Em uma economia em rápida mudança, o Canadá nos mostrou que, às vezes, deixar ir pode levar a uma maior eficiência. Já pensou por que os limões flutuam enquanto as limas afundam? Pode te surpreender saber que, ao jogar um limão na água, ele fica boiando na superfície. Em contraste, as limas afundam até o fundo. Essa diferença intrigante vem da estrutura única dessas frutas cítricas. Os limões têm cascas mais grossas e porosas, cheias de pequenas bolhas de ar, o que os torna menos densos que a água. Basicamente, essa flutuabilidade permite que os limões flutuem e dancem na superfície. As limas, por outro lado, têm cascas mais densas e apertadas, com menos bolhas de ar, resultando em uma fruta mais pesada, que afunda facilmente. Pense nisso como um jogo curioso da natureza. Esse fenômeno não só encanta os amantes de frutas, mas também nos lembra da incrível variedade encontrada na natureza.
Da próxima vez que você estiver espremendo limões para fazer limonada ou cortando limas para tacos, considere o comportamento surpreendente delas na água. Essas pequenas peculiaridades nos fazem apreciar as maravilhas ao nosso redor, revelando que até itens do dia a dia, como limões e limas, têm suas próprias histórias fascinantes para contar. Recentemente, aconteceu um caso interessante em que um menino reconheceu um personagem em uma foto antiga. Não era apenas uma imagem. Nela estava um ator pouco conhecido dos anos 1930, cuja identidade foi esquecida com o tempo. Pesquisadores ficaram empolgados ao confirmar as palavras do menino, rastreando a história do ator e ligando-a à sua morte prematura, que o menino descreveu em detalhes. Essa descoberta destaca o incrível poder das fotografias de conectar gerações. Também mostra a importância das histórias e da memória, pois pessoas como o menino podem, às vezes, trazer o passado de volta à vida. Todos nós entendemos que memórias cotidianas e encontros casuais podem moldar nossa percepção da história, revelando narrativas que merecem ser contadas. Quais outros segredos do passado podem estar escondidos em álbuns esquecidos? Vamos revelar a verdade sobre o ILT Cloner. Em 1983, um estudante de 15 anos chamado Richard Skrenta criou o primeiro vírus de computador, conhecido como ILT Cloner. Esse vírus inovador, mais travesso, era carregado a partir de disquetes, que eram populares na época. Uma característica engraçada do ILT Cloner era que a cada 50 vezes que o computador infectado era ligado, ele mostrava um poema. Embora não causasse danos sérios, o ILT Cloner marcou o início de uma nova era na cibersegurança. Pela primeira vez, as pessoas perceberam que o malware poderia afetar o funcionamento dos computadores. Apesar de ser relativamente inofensivo, o ILT Cloner aumentou a conscientização sobre a segurança dos computadores e os riscos associados às tecnologias em desenvolvimento. Com o aumento do uso de computadores no dia a dia, a necessidade de cibersegurança se tornou ainda mais relevante. Você acha que hoje entendemos completamente as consequências dos vírus? E se eu te contar sobre o fundo Medallion? Este fundo hedge fechado, gerido pela Renaissance Technologies, chamou atenção com seu impressionante retorno médio anual de 62% nos últimos 30 anos. Isso mesmo, enquanto muitos investimentos tentam acompanhar o mercado, o fundo Medallion o supera de forma consistente. O que torna esse fundo tão especial? Ele utiliza métodos quantitativos modernos e algoritmos complexos para identificar e explorar ineficiências do mercado. As estratégias do fundo são envoltas em mistério, mas especialistas acreditam que seu sucesso se baseia na combinação de matemática avançada e Big Data. Diferente dos fundos hedge típicos, que costumam exigir investimentos significativos, apenas um pequeno grupo de funcionários pode investir no Medallion, tornando seus retornos incríveis ainda mais inacessíveis. Então, por que esse fundo prospera onde outros falham? Talvez esse seja o segredo das altas tecnologias nos investimentos. E se eu te dissesse que os zumbis têm um significado mais profundo? A palavra zumbi provavelmente vem do termo congolês nzambi, que significa o espírito de uma pessoa falecida. Essa origem intrigante mostra como o conceito evoluiu em diferentes culturas. Em muitos filmes e programas de TV ocidentais, imaginamos zumbis como monstros sem mente, famintos por cérebros e determinados a destruir. No entanto, na cultura haitiana, a interpretação de um zumbi é bem diferente. Aqui, um zumbi muitas vezes representa alguém que é socialmente excluído, indicando exclusão em vez de fome sem sentido. Essa perspectiva única está enraizada na rica história do vodou haitiano, onde o folclore sugere que certas pessoas podem ser trazidas de volta não como elas mesmas, mas como seres sob o controle de outro, representando temas de perda de identidade e liberdade. Da próxima vez que você ouvir a palavra zumbi, pense nesse profundo significado cultural. O termo encapsula medos de perda e impotência, enquanto nos lembra das maneiras complexas como a linguagem reflete nossa compreensão da vida e da morte. Algo incrível sobre a floresta amazônica. A resposta é um sonoro sim, e é um fato preocupante para todos nós. Nos últimos 50 anos, o desmatamento causado pela agricultura e pela exploração ilegal de madeira destruiu mais de 17% desse ecossistema vital. A Amazônia é frequentemente chamada de pulmões da Terra,
porque ajuda a produzir oxigênio e absorve dióxido de carbono, desempenhando um papel crucial no combate às mudanças climáticas. Sem essa floresta, inúmeras espécies que a habitam enfrentam a extinção, e as comunidades indígenas que dependem de seus recursos para sobreviver serão severamente afetadas. As consequências da perda da Amazônia vão muito além de suas fronteiras. Como comunidade global, todos nós dependemos da atmosfera do planeta, que é diretamente influenciada por essa floresta exuberante. Imagine viver em um mundo onde a rica biodiversidade diminui e a instabilidade climática aumenta. É uma realidade alarmante que enfrentamos. Felizmente, à medida que a conscientização sobre esses problemas cresce, iniciativas empolgantes voltadas para proteger e restaurar esse ecossistema insubstituível estão ganhando força. Proteger a Amazônia não é apenas salvar árvores, é garantir um futuro sustentável para o nosso planeta e para as gerações que virão. Por que a palavra subterrâneo nos atrai tanto? Essa palavra interessante começa e termina com as mesmas 3 letras, criando um padrão único que muitos podem não perceber. O prefixo sub sugere algo abaixo da superfície, muitas vezes evocando imagens de animais cavando a terra ou túneis secretos. Ao mesmo tempo, a palavra termina com terrâneo, lembrando-nos do solo e da terra. Esse recurso linguístico inteligente mostra a natureza lúdica da língua inglesa, onde sons e significados se conectam de maneiras inesperadas. Esses padrões podem tornar o vocabulário mais memorável e despertar interesse por palavras com características semelhantes. Por exemplo, outras palavras como aéreo ou fundo usam a mesma estrutura, ligando-as por meio dessa simetria fascinante. Explorar esses padrões não só enriquece nossa compreensão da língua, mas também destaca a criatividade na forma como nos comunicamos. Quais outras palavras têm características tão interessantes? Descubra o lugar mais remoto da Terra. As Ilhas Tristão da Cunha, localizadas na parte sul do Oceano Atlântico, são conhecidas como o arquipélago habitado mais isolado do planeta. Elas estão a impressionantes 2.434 quilômetros da ilha mais próxima, Santa Helena, e abrigam uma pequena comunidade que enfrenta todos os desafios. Na ilha principal, Tristão da Cunha, vivem menos de 300 pessoas que ganham a vida com a pesca e a agricultura. Apesar da distância, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes, desde costas rochosas até picos vulcânicos, tornando-se um lugar único para os aventureiros. O isolamento limita o acesso a comodidades modernas, mas o forte senso de comunidade entre os moradores compensa isso. Imagine como é viver tão longe da agitação do mundo. E isso faz você pensar sobre como é a vida lá, não é? Você sabia que Washington, D.C. é a menor capital do mundo? Apesar de ser uma cidade icônica, famosa por seus monumentos e museus, apenas 0,21% dos americanos chamam Washington de lar. Essa estatística surpreendente faz dela a capital com a menor proporção de população no mundo. Enquanto cidades como Pequim ou Londres estão cheias de milhões, Washington enfrenta dificuldades para preencher seus bairros. A cidade tem uma combinação única de história e cultura, atraindo milhões de turistas todos os anos que vêm ver atrações como a Casa Branca, o Capitólio do Zachary, Seattle e o Memorial Lincoln. No entanto, o número de residentes que realmente vivem aqui é de apenas cerca de 700 mil, tornando-a uma comunidade pequena, mas significativa. A baixa população pode surpreender muitos, considerando a importância política de Washington e sua atmosfera vibrante. Isso levanta questões sobre a vida urbana, gestão e o equilíbrio entre ser um centro de poder movimentado e manter uma população local reduzida. Como capital, Washington representa o espírito americano, mas também mostra como a essência de uma cidade pode prosperar mesmo com menos habitantes. Faça uma tatuagem instantânea com a máquina Prinker. Imagine uma tatuagem aparecendo em apenas alguns segundos. Cientistas desenvolveram recentemente a máquina de tatuagem portátil Prinker, um dispositivo revolucionário que aplica tatuagens temporárias e a prova d'água diretamente na sua pele. Este gadget inovador utiliza um mecanismo avançado que borrifa tintas seguras para a pele no seu corpo, criando designs vibrantes que duram vários dias. Se você quer expressar sua criatividade, promover um evento ou apenas se divertir, o Prinker permite mudar de imagem facilmente. Além disso, como as tatuagens são à prova d'água, você pode aproveitar enquanto nada ou toma banho, sem se preocupar que elas desapareçam. O futuro da arte corporal está ao seu alcance.
Está pronto para explorar essa nova e empolgante forma de autoexpressão? Surpreendentemente, é um fato que papelão pode ser arte. Conheça Monami Ono, um brilhante artista japonês que transforma o cotidiano, como caixas da Amazon, em esculturas impressionantes. Em vez de jogar esses pacotes amassados na reciclagem, ele os corta, dobra e monta com habilidade, transformando o comum em criações dignas de galeria. Cada escultura não representa apenas uma caixa. Ela conta uma história que entrelaça sua história com a visão imaginativa de Monami Ono. Essa abordagem não apenas destaca seu talento, mas também traz atenção à sustentabilidade no mundo da arte. As obras de Monami Ono ganharam reconhecimento em galerias prestigiadas no Japão, atraindo amantes da arte e colecionadores que apreciam inovação. Algumas peças chegaram a ser vendidas por mais de 11 mil euros. Essa jornada notável do descarte à arte traz uma nova perspectiva sobre o que consideramos lixo. Da próxima vez que você receber um pacote, pare e reflita sobre o potencial escondido. Talvez ele possa se transformar em algo extraordinário. A arte de Monami Ono incentiva todos a reavaliar objetos do dia a dia e abraçar a beleza da reciclagem. Seu lixo pode se tornar um tesouro? Você pode se surpreender. O Armazém B continua fechado. Escondido em um local secreto, o Armazém B é um verdadeiro tesouro, repleto de ouro, joias brilhantes e antigas estátuas sagradas. Por décadas, essa sala atraiu a atenção de caçadores de tesouros e historiadores. Apesar de suas riquezas, ninguém teve coragem de abrir suas pesadas portas. Por quê? A lenda do Armazém B fala de uma maldição que atinge todos que tentam acessar seu conteúdo. Histórias de desgraças e eventos estranhos deixados por aqueles que ousaram explorar afastaram muitos de satisfazer sua curiosidade. O mistério só aumenta quando as pessoas se perguntam quais tesouros e artefatos permanecem intocados na escuridão. Será que a maldição é real ou é apenas uma história para proteger as riquezas? Com o passar do tempo, o chamado do Armazém B atrai aventureiros e especialistas, fazendo-nos questionar se essa sala escondida algum dia será aberta. Descubra a fascinante língua de Hildegarda de Bingen. Essa polímata medieval não era apenas escritora e compositora. Ela também criou sua própria língua artificial, misturando latim e germânico médio. A língua de Hildegarda tinha seu próprio alfabeto e vocabulário, mostrando sua criatividade e inteligência excepcionais. Embora a razão exata para a criação dessa língua permaneça um mistério, ela é um dos primeiros exemplos de invenção linguística. Muitos acreditam que Hildegarda a desenvolveu para suas visões, que abrangiam uma profunda espiritualidade e compreensão da natureza. Essa língua artificial reflete seu espírito inovador e destaca como a linguagem pode evoluir e desempenhar diferentes funções ao longo da história. A contribuição de Hildegarda vai muito além de suas obras místicas, lembrando-nos das infinitas possibilidades da imaginação e da autoexpressão humanas. Você já parou para pensar em como as línguas moldam nossa percepção do mundo? Por que a Kwanza angolana permanece estável? Essa regra interessante impede a saída da Kwanza do país, destacando a estratégia econômica única de Angola. A Kwanza é a moeda oficial, e suas restrições visam proteger a economia da fuga de capitais, que pode desestabilizar os sistemas financeiros. Ao exigir que moradores e turistas usem a Kwanza apenas dentro de Angola, o governo incentiva o consumo interno, apoiando os negócios locais. Isso também ajuda a manter o valor da moeda, limitando a demanda externa e preservando as reservas cambiais. Essa regra significa que os turistas não podem trocar sua Kwanza por outras moedas fora de Angola, o que pode parecer inconveniente, mas tem um objetivo mais amplo. Em vez de ver isso como uma limitação, entender o papel da Kwanza pode mostrar como os países protegem suas economias e priorizam a estabilidade, mesmo que isso pareça um pouco estranho. Você pode acreditar que essa pessoa não envelhece? Denis Vachorin, um russo de 37 anos, impressiona a todos com sua aparência jovem, parecendo um adolescente. Esse fenômeno incrível está ligado a uma rara condição genética que basicamente parou seu processo de envelhecimento. Embora muitos sonhem com a fonte da juventude, a vida de Denis é uma combinação única de normalidade e surpresa. Ele realiza tarefas cotidianas e aproveita a vida como qualquer um, mas sua aparência frequentemente faz as pessoas se perguntarem sobre sua verdadeira idade. Amigos, familiares e até estranhos costumam se surpreender com sua aparência, gerando perguntas curiosas e conversas.
Embora Dennis aceite sua situação incomum, ele também enfrenta dificuldades relacionadas a isso, incluindo estereótipos e suposições baseadas em sua aparência. Sua história nos lembra das maravilhas da genética e de como nossos corpos podem nos surpreender de maneiras inesperadas. Difícil de acreditar, mas este hotel é antigo. O Hotel Nishiyama Onsen Kyunkan, no Japão, recebe hóspedes desde o ano 705 d.C., o que o torna mais velho que 1.300 anos. Localizado confortavelmente nas montanhas pitorescas do Japão, este incrível hotel é administrado pela mesma família há gerações, criando um rico legado de hospitalidade. Imagine as histórias que essas paredes podem contar, desde samurais até viajantes modernos. Aqui você pode não apenas desfrutar de prazeres tradicionais japoneses, como banhos em fontes termais curativas, mas também admirar a arquitetura histórica que reflete a beleza de séculos passados. Cada quarto pode te transportar para o passado, enquanto oferece comodidades modernas. Ficar aqui não é apenas uma pausa, é como dar um passo em um museu vivo que honra a história e as tradições familiares. Quantos lugares podem se orgulhar de um legado e charme tão únicos? Essa história trágica mudou para sempre o livro sobre dietas. O Dr. Hermann Tarnauer, autor da famosa dieta Scarsdale, ganhou reconhecimento inicialmente por promover um plano de emagrecimento baseado em baixo carboidrato e controle de calorias. No entanto, sua fama aumentou drasticamente após um terrível incidente com um ex-parceiro. Esse homem, tomado pela dor e incapaz de lidar com a perda, cometeu suicídio, o que inesperadamente atraiu a atenção do público para o trabalho de Tarnauer. Após essa tragédia, as vendas da dieta Scarsdale dispararam, pois a mídia conectou essas duas histórias. As pessoas se interessaram não apenas pela promessa de emagrecimento, mas também pelo contexto emocional relacionado a Tarnauer. Isso gerou discussões sobre a influência de histórias pessoais no marketing, especialmente quando se entrelaçam com notícias sensacionalistas. É um lembrete assustador de que, às vezes, as fronteiras entre a dor pessoal e o interesse público se tornam tênues, mudando vidas de maneiras inesperadas. O que isso diz sobre nossa fascinação por histórias de sucesso? Você já se perguntou por que Star Wars soa tão épico? A famosa música de John Williams para o filme de 1977 foi um marco na história do cinema, pois foi sua primeira composição sinfônica completa para um filme, com melodias poderosas e emocionantes acompanhadas por uma orquestra completa. Williams deu nova vida à música orquestral e a tornou popular no cinema. Antes de Star Wars, a música em filmes muitas vezes ficava em segundo plano, mas essa trilha sonora trouxe as composições orquestrais para o centro das atenções, atraindo uma nova geração de fãs para estilos clássicos. O tema principal triunfante, assim como os motivos inesquecíveis de personagens como Darth Vader, estabeleceram um padrão para a narrativa através da música. A trilha sonora não apenas tocou nos cinemas, seu sucesso comercial ajudou a criar um mercado em expansão para trilhas sonoras como álbuns independentes. De repente, concertos de música de filmes se tornaram um verdadeiro fenômeno, mostrando o quão influente foi o trabalho de Williams na formação do mundo do cinema. Você acha que sabe o que é seco? Conheça a cidade mais seca do mundo. São Pedro de Atacama, localizada no deserto de Atacama, no Chile, orgulhosamente detém o título de lugar habitado mais seco da Terra. Esta cidade extraordinária recebe menos de 2,5 mm de chuva por ano, sendo um verdadeiro exemplo de sobrevivência. Mas por que tantos viajantes vão para essa área desolada? A resposta está em suas paisagens deslumbrantes e céus estrelados. Os turistas são atraídos não apenas pela beleza surreal das salinas, geysers e formações rochosas, mas também pelas oportunidades únicas de observação de estrelas. Com praticamente nenhuma poluição luminosa e uma altitude de cerca de 2.400 metros, a vista da Via Láctea é de tirar o fôlego. Guias locais oferecem passeios noturnos, onde você pode aprender sobre constelações e planetas com telescópios. Portanto, embora São Pedro de Atacama possa parecer um destino de férias improvável, na verdade, esta cidade é um paraíso para aventureiros e amantes das estrelas. Você sabe quanto custa a energia do Grande Colisor de Hadrons? Esse incrível objeto científico, localizado perto de Genebra, na Suíça, tem um custo anual de eletricidade de cerca de 23,5 milhões de dólares. O Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, é o maior e mais potente acelerador de partículas do mundo.
Ele ajuda os físicos a investigar questões fundamentais sobre o universo, colidindo partículas a velocidades próximas à da luz. No entanto, para que essa máquina complexa funcione e colete dados valiosos, é necessário um enorme consumo de energia. A eletricidade que ela utiliza é suficiente para abastecer milhares de casas todos os anos. Esse recurso energético é vital para manter as condições extremas necessárias para experimentos inovadores. Então, da próxima vez que você pensar no LHC, lembre-se de que sua busca por conhecimento envolve custos financeiros significativos com energia. Não é impressionante como a ciência expande os limites enfrentando desafios reais? Você sabia que a cor vermelha pode aumentar as chances de vitória? Pesquisas mostram que equipes ou atletas que usam uniforme vermelho ganham competições com mais frequência. Esse fenômeno interessante levou cientistas a estudar a influência psicológica das cores nos resultados. O vermelho é frequentemente associado à força, agressividade e energia, o que pode impactar tanto os jogadores quanto seus adversários. Quando os atletas vestem roupas vermelhas, eles podem se sentir mais confiantes e determinados, o que lhes dá uma vantagem psicológica. Os adversários, por sua vez, podem ver os atletas de vermelho como mais intimidador, o que também afeta seu desempenho. Isso não se limita apenas ao esporte. Aplica-se a outras áreas competitivas, como negócios ou estudos, onde o vermelho pode evocar um sentimento semelhante de urgência e determinação. Ao continuar a explorar as fascinantes interseções entre psicologia e cor, percebemos que decisões simples como a escolha da cor da roupa podem ter um grande impacto nos resultados. Então, da próxima vez que você assistir a um jogo, preste atenção naqueles que estão de vermelho. Talvez isso lhes dê uma vantagem na vitória. Você consegue imaginar que as ondas sonoras podem ser vistas? Os osciloscópios tornam isso possível, transformando ondas sonoras em padrões visuais vibrantes. Esses dispositivos capturam frequências de áudio e as convertem em ondas coloridas exibidas na tela. Essa tecnologia é essencial para cientistas que estudam as propriedades do som e músicos que desejam visualizar suas criações. Imagine tocar sua melodia favorita e ver a música ganhar vida em picos e vales coloridos dançando no ritmo. Analisando esses padrões, especialistas podem entender a altura, a amplitude e até a complexidade dos sons. Isso não apenas abre uma janela para entender como o som funciona, mas também melhora a produção musical, facilitando para os artistas aperfeiçoarem suas faixas. Então, da próxima vez que você ouvir música, pense na dança complexa das ondas que dá vida a esses sons diante dos seus olhos. Maximizar a experiência de vida pode levar a um crescimento incrível. Essa ideia destaca como as pessoas, muitas vezes, não percebem seu potencial de realmente aproveitar e aprender com os momentos da vida. Refletindo sobre sua jornada, o palestrante ficou impressionado com o quanto alcançou graças a uma vida intencional e a pesquisas. Ao se envolver em novas atividades, viagens ou até mesmo nas tarefas diárias simples, ele descobriu a riqueza que cada experiência traz. Cada passo, grande ou pequeno, se torna uma base para o desenvolvimento pessoal. Por exemplo, aprender um novo hobby pode abrir portas para novas amizades e habilidades, enquanto superar medos pode resultar em uma confiança incrível. Isso nos lembra que o crescimento pessoal não acontece quando permanecemos na zona de conforto. Em vez disso, ele surge de momentos de superação, do risco de falhar e, em última análise, do aprendizado. Então, da próxima vez que você hesitar em experimentar algo novo, lembre-se de que cada experiência tem o poder de melhorar sua vida. Você está pronto para aceitar as aventuras que o aguardam. Isso pode te surpreender. O que é petrichor? Você já saiu de casa após uma chuva e respirou fundo, percebendo aquele cheiro fresco e terroso? Esse aroma encantador é conhecido como petrichor, um termo que pode trazer nostalgia para muitos. Esse cheiro mágico surge quando a chuva atinge o solo, liberando óleos secretados pelas plantas, junto com um composto chamado geosmina, produzido por micróbios do solo. A geosmina é um forte gatilho para nossos sentidos olfativos, frequentemente evocando lembranças de terra úmida e verde. À medida que a chuva cai, esses elementos se combinam para criar um perfume natural, que simboliza renovação e revitalização, nos envolvendo em um abraço reconfortante. Não é de se admirar que o petrichor tenha despertado o interesse de perfumistas, que se esforçam para engarrafar esse aroma único.
Eles replicam meticulosamente sua essência, permitindo que experimentemos a magia de um dia chuvoso, mesmo quando o céu está claro e azul. Na próxima vez que você sentir aquele aroma agradável após uma chuva, reserve um momento para apreciar como a chuva une ciência, natureza e arte em uma das experiências mais deliciosas da vida. Vamos revelar a verdade sobre a ponte móvel da Suíça. Este inovador feito de engenharia, conhecido como Astro, está mudando a forma como fazemos reparos nas estradas. Imagine uma ponte que pode se mover enquanto os trabalhos acontecem embaixo dela. É exatamente isso que o Astro faz. Com impressionantes 843 pés de comprimento e 24,8 pés de largura, foi projetada para minimizar os transtornos para motoristas e pedestres. Equipado com rodas especializadas, essa incrível ponte desliza sobre trechos danificados, permitindo que as equipes de reparo trabalhem sem fechar a estrada. Isso significa que não precisamos mais fazer longos desvios ou ficar presos em engarrafamentos por causa de pequenos buracos. O Astro mostra como criatividade e tecnologia podem trabalhar juntas para facilitar nossas vidas. É um ótimo exemplo de uma solução prática que garante um fluxo contínuo e segurança nas estradas para todos. Podemos esperar ver mais dessas maravilhas móveis no futuro. Descubra a vida fascinante de Mara Gibbs. Mara Gibbs teve uma carreira brilhante na televisão, repleta de eventos incríveis e projetos criativos. Morando em Florença nas décadas de 1970 e 1980, ela se imergiu na rica cultura e criatividade da cidade italiana, buscando inspiração em sua arte, arquitetura e atmosfera vibrante. Esse período de sua vida foi fundamental para moldar sua visão artística. Após Florença, Gibbs se mudou para Jefferson, onde continuou a deixar sua marca na indústria da televisão. Trabalhando em diversos projetos, ela ganhou reconhecimento por sua narrativa inovadora e dedicação ao seu trabalho. Sua trajetória reflete a mistura de diferentes culturas e influências, mostrando como as viagens podem inspirar a criatividade. Com sua perspectiva única e experiência, Mara Gibbs continua sendo uma figura fascinante no mundo da televisão, provando que nosso ambiente pode impactar profundamente nossas expressões artísticas. Você sabia que existem perfiladores em aeroportos que tornam as viagens mais seguras? Esses profissionais usam a psicologia para observar atentamente o comportamento dos passageiros em vários aeroportos. Ao prestar atenção em sinais não verbais, linguagem corporal e até expressões faciais, os perfiladores conseguem identificar possíveis ameaças à segurança ou ações suspeitas que poderiam passar despercebidas. Eles desempenham um papel crucial na segurança dos viajantes e na operação eficiente dos aeroportos. Imagine um aeroporto movimentado, cercado por centenas de viajantes. Os perfiladores trabalham silenciosamente, focando em cada detalhe para garantir a segurança de todos. Seu treinamento os ajuda a entender a psicologia do comportamento, permitindo identificar anomalias nas ações das pessoas. Essa habilidade é especialmente importante no mundo atual, onde a segurança é uma prioridade. Os perfiladores frequentemente colaboram com outros profissionais de segurança, compartilhando observações para tomar decisões informadas. Então, da próxima vez que você estiver em um aeroporto, lembre-se do trabalho importante e perspicaz desses perfiladores. Eles garantem a segurança de viajantes como você na agitação dos aeroportos. Um fato interessante sobre o primeiro iPhone. Este gadget revolucionário, lançado em 2007, tinha um codinome secreto: Roxo. Esse nome reflete o processo criativo na Apple, onde cada inovação importante geralmente começa com um apelido divertido. Imagine uma equipe de designers e engenheiros se reunindo, gerando ideias e chamando seu projeto revolucionário de uma maneira engraçada. O iPhone se tornou uma verdadeira sensação no mundo da tecnologia, unindo telefone, iPod e comunicação pela internet em um único dispositivo elegante. Quando foi lançado, muitos não perceberam o quanto ele mudaria nossas vidas. Com uma interface sensacional e aplicativos que transformariam nossa interação com o mundo, o lançamento do iPhone marcou o início da revolução móvel. Hoje, dependemos de nossos smartphones para tudo, desde navegação até redes sociais. E tudo começou com aquele primeiro protótipo roxo. Você consegue imaginar um mundo sem smartphones? Difícil de acreditar, mas perfuramos o poço mais profundo do mundo. O poço super profundo de Kola, na Rússia, atinge uma profundidade impressionante de mais de 12 mil metros, tornando-se o poço artificial mais profundo do planeta.
Para comparação, ele é mais profundo do que a altura do Monte Everest. Os cientistas iniciaram este projeto ambicioso em 1970, com o objetivo de explorar os mistérios da crosta terrestre. No entanto, eles enfrentaram dificuldades incríveis ao perfurar mais fundo. A temperatura em tais profundidades extremas chegava a cerca de 180 graus Celsius, muito mais quente do que esperavam. Essa alta temperatura tornou impossível o funcionamento normal dos equipamentos de perfuração. Embora o projeto tenha sido interrompido em 1992, o poço superprofundo de Kola continua a nos fascinar, fornecendo informações sobre a geologia e as camadas da Terra, deixando-nos refletindo sobre quais outros segredos estão escondidos sob nossos pés. Um fato interessante sobre o nome original de Vulpix. Quando os Pokémons foram criados, um dos personagens que chamou a atenção foi Vulpix. Este adorável Pokémon, que se parece com uma raposa, inicialmente seria chamado de Raposa de Fogo, o que reflete perfeitamente seu caráter flamejante e a inspiração, a raposa. Vulpix é conhecido por suas 6 caudas laranjas e enroladas, que não só o tornam fofo, mas também simbolizam suas poderosas habilidades de fogo. Os desenvolvedores decidiram mudar o nome para Vulpix, que combina a palavra em latim para raposa, vulpes, com o número 6, fazendo referência às suas caudas características. Não é incrível como os nomes podem influenciar nossa percepção dos personagens? Embora Raposa de Fogo soe legal e marcante, Vulpix se tornou um ícone no universo dos Pokémons, representando o charme e o mistério dos Pokémons do tipo Fogo. Essa mudança mostra como a criatividade se transforma durante o processo de desenvolvimento. Um fato interessante sobre o Badget. Este dispositivo inovador é um ar-condicionado pessoal, projetado especialmente para camas, transformando seu colchão em um refúgio aconchegante, independentemente da estação do ano. Imagine como é agradável respirar ar fresco em uma quente noite de verão, ou sentir o calor em um frio inverno. O Badget utiliza uma tecnologia única para ajustar com precisão a temperatura do seu colchão, garantindo um sono confortável e tranquilo. Em vez de se revirar em busca da temperatura ideal, o Badget opera silenciosamente em segundo plano, criando as condições perfeitas para uma noite de sono. É fácil de ajustar com um controle remoto, ou até mesmo através de um aplicativo no seu smartphone, o que é muito conveniente. Não é mais necessário acordar suado ou tremendo debaixo do cobertor. O Badget não só melhora a qualidade do seu sono, mas também ajuda você a acordar descansado e pronto para um novo dia. Você já parou para pensar em como uma boa noite de sono depende da temperatura da sua cama? E se eu te contar sobre um hospital especial para elefantes? O primeiro hospital para elefantes foi fundado pela organização Wildlife SOS, em Mathura, Uttar Pradesh, Índia. Esta instituição incrível é dedicada a cuidar de elefantes resgatados de condições cruéis, oferecendo a eles a chance de se curar e viver em um ambiente seguro. Equipado com tecnologia médica moderna, o hospital se concentra em fornecer o melhor atendimento a esses gigantes gentis. Áreas amplas para passeios permitem que os elefantes desfrutem de liberdade, o que é uma parte importante de sua recuperação. Aqui, eles recebem não apenas tratamento médico, mas também amor e atenção de profissionais treinados que entendem suas necessidades únicas. Cada elefante tem sua própria história, muitas vezes cheia de dificuldades, mas neste hospital eles encontram esperança e cura. A missão da Wildlife SOS vai além do simples tratamento de ferimentos. Ela busca melhorar a qualidade de vida desses seres magníficos. À medida que mais pessoas conhecem essa iniciativa incrível, aumenta a conscientização sobre a importância do bem-estar e da proteção dos elefantes na Índia e além. Vamos revelar a verdade sobre os cuidados dentários dos neandertais. Pesquisas recentes mostram que os crânios dos neandertais realmente apresentam sinais de cuidados dentários, o que revela um aspecto surpreendente de sua vida cotidiana. Alguns dentes têm marcas que indicam que esses antigos humanos usavam ferramentas semelhantes a palitos de dente para limpar os dentes. Isso mostra que eles se preocupavam com a higiene bucal, reconhecendo a importância de manter a saúde dental, mesmo sem os recursos odontológicos modernos. Curiosamente, a história dos cuidados dentários também envolve riscos. Um personagem histórico, segundo relatos, encontrou seu destino após usar um palito de dente envenenado. Isso demonstra que, embora as práticas dentárias antigas fossem inovadoras, também podiam levar a consequências inesperadas.
Assim como hoje, quando as pessoas precisam ter cuidado com o que usam para manter a saúde bucal, nossos antepassados enfrentavam suas próprias dificuldades. Então, os neandertais foram pioneiros na busca por um sorriso saudável. O que realmente acontece quando exploramos Marte? Apesar de quão vastos e misteriosos são nossos oceanos, as pessoas exploraram a superfície de Marte com mais detalhes do que as profundezas da Terra. Ao longo dos anos, enviamos rovers e satélites como o Curiosity e o Perseverance para coletar imagens e dados detalhados sobre a paisagem marciana. Ao mesmo tempo, a maior parte dos nossos oceanos permanece inexplorada. Cerca de 80% ainda não foi estudada. Isso destaca a ironia. Enquanto olhamos para planetas distantes, muitas vezes perdemos de vista os tesouros escondidos sob as ondas. As profundezas do oceano são lar de uma incrível biodiversidade e ecossistemas que podem conter pistas sobre a história do nosso planeta e, talvez, até sobre vida extraterrestre. À medida que aprendemos mais sobre Marte, também devemos dar prioridade aos nossos oceanos, reconhecendo que ambos os mundos guardam segredos esperando para serem revelados. O que podemos descobrir em nossos oceanos na próxima vez? Você pode se surpreender. Hashis e funerais no Japão. Muitos não sabem que colocar os hashis na vertical em uma tigela de arroz é considerado muito desrespeitoso. Na cultura japonesa, esse gesto lembra os incensos usados em funerais, simbolizando a morte e o luto. Para garantir um comportamento respeitoso durante as refeições, é importante seguir os costumes locais. Por exemplo, ao usar os hashis, é educado colocá-los horizontalmente na tigela ou em um suporte para hashis quando você faz uma pausa. Esses pequenos gestos mostram sua gratidão pela comida e pela companhia. Portanto, se você estiver à mesa no Japão, lembre-se de que respeitar essas tradições pode aprofundar sua conexão com a cultura. Você já pensou que um simples hashi pode ter tanto significado na etiqueta? Você sabia que a maioria dos artefatos está escondida? O Museu Britânico possui uma quantidade incrível de objetos históricos, mas aqui vai um fato surpreendente. 99% da sua coleção está armazenada, e não em exibição. Isso significa que, embora você possa admirar peças famosas como a Pedra de Roseta e os mármores de Elgin, a maior parte da vasta coleção do museu permanece atrás de portas fechadas. O museu abriga mais de 8 milhões de itens de todo o mundo, representando milênios da história da humanidade. No entanto, não há espaço suficiente para mostrar tudo, já que a curadoria e a exposição de artefatos exigem planejamento cuidadoso e recursos. Muitos desses tesouros escondidos são preservados para pesquisas futuras, e alguns podem ser exibidos ocasionalmente. Você consegue imaginar quais histórias fascinantes esses tesouros invisíveis poderiam contar? Aumente para 11 para a máxima empolgação. Essa frase marcante vem do clássico filme This is Spinal Tap, onde uma banda de rock fictícia explica como seus amplificadores podem ir além do normal. Em vez de ficar no padrão de 5, eles destacam a importância de ultrapassar limites para criar uma experiência emocionante. Essa ideia se espalhou na linguagem cotidiana, onde a usamos para expressar emoções fortes ou intensidade em diversas situações. Seja em um show empolgante, um jogo tenso ou uma aventura emocionante, a expressão aumentar para 11 transmite a onda de emoções que torna o momento inesquecível. Ela nos inspira a buscar experiências que intensificam a alegria e o envolvimento. Então, da próxima vez que você descrever algo incrível e emocionante, pense em como você pode aumentar para 11. Qual é a sua maneira favorita de viver as aventuras da vida ao máximo? Você vai se surpreender ao saber que a Ocean Spray é uma cooperativa. Isso significa que os agricultores que cultivam a famosa cranberry são, na verdade, os donos da empresa. Em vez de os lucros irem para acionistas, eles são divididos entre os membros da cooperativa. Essa estrutura única não só ajuda os agricultores a manter preços estáveis, mas também lhes dá um verdadeiro poder na gestão da empresa. Imagine poder influenciar decisões sobre branding, marketing e sustentabilidade que afetam sua renda. Como esses agricultores participam diretamente, eles podem trabalhar juntos para garantir que a Ocean Spray continue comprometida com práticas ecológicas e produtos de qualidade. Esse modelo cooperativo não só fortalece a comunidade agrícola, mas também permite que os consumidores desfrutem de deliciosos produtos de cranberry, feitos com amor e cuidado. Não é incrível saber que seu suco de cranberry favorito apoia os produtores locais? Difícil de acreditar, mas Starbucks está na sede da CIA.
No coração desta instituição governamental secreta, existe um lugar único, o Café Starbucks. Este local inusitado não aparece no Google Maps, o que ajuda a mantê-lo em segredo do público. Por quê? Porque ele atende exclusivamente agentes e funcionários da CIA, que frequentemente precisam de café para se manterem alertas durante suas missões secretas. O café segue protocolos rigorosos de confidencialidade, permitindo que os agentes desfrutem de seus lattes e quitutes favoritos, sem se preocupar com olhares curiosos. Imagine tomar café em um lugar onde decisões sobre segurança nacional são tomadas. Este Starbucks inusitado é uma combinação fascinante da vida cotidiana com os altos riscos do mundo da espionagem. Ele nos lembra que mesmo no mundo dos espiões, a atração por um bom café continua forte. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando uma pausa para o café, pense nos agentes que estão se reenergizando em seu café secreto. E se eu disser que os nervos podem transmitir mensagens muito rápido? Os impulsos nervosos no corpo se movem a uma velocidade incrível de até 120 metros por segundo, o que equivale a cerca de 268 milhas por hora. Esse sistema de comunicação rápido desempenha um papel importante em como reagimos ao mundo ao nosso redor. Imagine que você tocou algo quente. Os impulsos nervosos rapidamente enviam um sinal de dor da sua pele para o cérebro. Em apenas milissegundos, seu cérebro processa esse sinal e envia uma mensagem de volta para seus músculos, fazendo você retirar a mão. Assim, seu corpo se protege de danos, ajudando você a reagir rapidamente. A velocidade desses impulsos é vital para coordenar movimentos complexos, como correr ou praticar esportes. Sem essa comunicação rápida, nossa capacidade de interagir com o ambiente seria seriamente afetada. Não é incrível como nossos próprios corpos funcionam como um sistema de transmissão de mensagens altamente eficiente? Descubra o mundo da body art de Victor Hugo Peralta. Desde 2012, Victor e sua esposa, Gabriela Rios, têm o orgulho de manter o recorde do Guinness para o maior número de modificações corporais entre casais, impressionantes, 77. Esse número incrível mostra a paixão deles pela body art, que se manifesta em várias formas fascinantes. Entre suas modificações estão tatuagens nos olhos, que dão a eles um olhar único e vibrante, muitos piercings que adornam seus corpos e implantes sob a pele, criando um efeito visual impressionante. Victor até tem a língua bifurcada, o que, segundo alguns, traz um toque moderno às modificações corporais. A jornada deles destaca a busca pela autoexpressão e individualidade, inspirando outros a ver a body art como uma forma de narrativa pessoal. Quem diria que a criatividade poderia se refletir tão vividamente na tela do corpo humano? O bistrô realmente atende mais de 300 convidados. Este bistrô pode acomodar até 370 pessoas, tornando-se um ponto de encontro vibrante para os amantes da gastronomia. Aqui você pode saborear a culinária francesa, com uma ampla variedade de pratos deliciosos que certamente agradarão seu paladar. Imagine-se desfrutando de um ratatouille tradicional, um prato de legumes aromático que destaca a frescura dos ingredientes franceses, ou de um confite de pato, onde o pato macio é cozido lentamente em sua própria gordura até ficar perfeitamente suculento. E não se esqueça da sobremesa, pois suas crepes requintadas são imperdíveis, sejam doces ou salgadas. Cada prato é preparado com carinho, ressaltando as técnicas culinárias que tornam a culinária francesa famosa em todo o mundo. A atmosfera animada traz um charme especial, com risadas misturadas ao aroma da comida deliciosa que preenche o ar. Jantar aqui não é apenas uma refeição, é uma oportunidade de saborear um pedaço da cultura francesa a cada garfada. Portanto, seja você um morador local ou um viajante, este bistrô é o lugar perfeito para desfrutar de receitas francesas icônicas, na companhia de pessoas que compartilham o mesmo gosto. É possível congelar no gelo por mais de 4 horas? Em 24 de maio de 2024, André Belli Bielume estabeleceu um incrível recorde mundial de permanência em contato total com o gelo, que durou 4 horas e 5 minutos em Calgary, Alberta, Canadá. Embora isso possa parecer extremo, o objetivo de André não era apenas um desafio pessoal. Ele queria chamar a atenção para questões relacionadas ao autismo. A preparação para esse evento exigiu uma dedicação séria, já que ele treinou por mais de 1 ano, incluindo diversos exercícios para ajudar seu corpo a lidar com as temperaturas frias. A conquista de André destaca não apenas a resistência humana, mas também traz à tona questões sociais importantes.
Ele enfrentou condições severas, mas sua determinação em promover a compreensão do autismo transformou seu feito inusitado em uma poderosa mensagem. Eventos como esse podem inspirar outros, mostrando como as pessoas podem transformar suas paixões em plataformas de defesa de direitos. Imagine a coragem necessária, não apenas para suportar o frio, mas também para usar essa experiência para desenvolver empatia e apoio. Quais esforços extraordinários outros podem fazer por uma causa em que acreditam? Você não vai acreditar que isso é sobre a tribo Maasai. Nas vibrantes culturas do Quênia e da Tanzânia, a tribo Maasai tem um costume interessante que pode parecer estranho à primeira vista. Quando um recém-nascido vem ao mundo, os membros da tribo cuspem na criança, acreditando que esse ato traz sorte e proteção. Da mesma forma, antes de se cumprimentarem, eles também cuspem nas mãos como um sinal de bênção. Essa prática única destaca o profundo respeito deles pela vida e a importância da sorte. É interessante ver como essas tradições antigas se conectam com alguns costumes modernos, como quando frequentemente dizemos saúde após alguém espirrar. Assim como essa simples frase expressa boas intenções, o ritual Maasai simboliza o desejo de segurança e prosperidade. A cultura transforma nossas ações cotidianas em gestos significativos, lembrando-nos que laços profundos podem ser encontrados até mesmo nos hábitos mais inesperados. Vamos desvendar a verdade sobre mapas e legendas. Mapas não são apenas imagens de lugares, eles são representações detalhadas da geografia, com várias cores e símbolos. No entanto, esses símbolos têm significados diferentes, e é aí que a legenda entra em cena. A legenda funciona como um tradutor, ajudando-nos a entender o que cada cor significa, seja um rio, uma montanha ou uma cidade. Imagine como seria difícil encontrar o caminho sem saber o que a linha azul representa. Sem a legenda, navegar pelo mapa pode ser uma verdadeira dor de cabeça e causar confusão. Por exemplo, se você vê uma área verde, isso pode significar um parque ou uma floresta, mas sem a legenda, você não poderá determinar com certeza. É por isso que a legenda é tão importante. Ela fornece o contexto necessário para que você possa ler e interpretar o mapa corretamente. Portanto, da próxima vez que você pegar um mapa, não se esqueça de verificar a legenda primeiro. Sua viagem depende disso. Você sabia que o número π é infinito e não tem padrão? Este número incrível, representado pela letra grega P, é uma fração decimal infinita que nunca se repete. Ele mostra a relação entre o comprimento da circunferência de um círculo e seu diâmetro, e como continua infinitamente sem formar um padrão previsível. Os matemáticos ainda não conseguiram encontrar seu valor exato. É surpreendente, mas nosso entendimento sobre π remonta a tempos antigos. Os babilônios, há mais de 4.000 anos, fizeram contribuições significativas para esse conceito. Eles estimaram π em cerca de 3.125, o que era bastante impressionante para a época. Mais tarde, os antigos gregos refinaram esse valor. Hoje sabemos que π é aproximadamente 3.142, mas continua infinitamente, alcançando trilhões de dígitos. Essa natureza infinita de π não só fascina matemáticos, mas também desempenha um papel importante em várias áreas, incluindo engenharia, física e ciência da computação. Não é incrível como um número simples pode conter tanta complexidade? Vamos revelar a verdade sobre a decomposição na água. É um processo fascinante, mas assustador. Quando uma pessoa morre na água, seu corpo se decompõe muito mais rápido do que em terra. Essa decomposição rápida acontece principalmente porque a água cria um ambiente úmido que favorece a atividade das bactérias. A água quente acelera ainda mais esse processo. Em alguns casos, o corpo pode se tornar irreconhecível em apenas alguns dias. Essa decomposição rápida ocorre porque as bactérias se desenvolvem bem em ambientes aquáticos, e o movimento constante da água ajuda a espalhar esses agentes decompositores. Além disso, fatores como temperatura e a presença de vida marinha podem influenciar a velocidade da decomposição. Então, da próxima vez que você pensar em corpos d'água, considere a ciência oculta que atua sob a superfície. Como você acha que isso afeta investigações relacionadas a restos submersos? Um jogador pode ganhar todos os prêmios no futebol. Cristiano Ronaldo fez isso em 2016, alcançando uma marca impressionante que ainda surpreende fãs e jogadores. Nesse ano, ele conquistou todos os principais prêmios individuais, incluindo o prestigiado Ballon d'Or, o título de melhor jogador do mundo da FIFA e o prêmio de melhor jogador da UEFA.
O talento incrível e a dedicação de Ronaldo o permitiram brilhar no cenário internacional, levando Portugal à vitória na Eurocopa. Suas habilidades em campo, combinadas com um trabalho árduo e incansável, estabeleceram um novo padrão no esporte, provando que a grandeza vem tanto do talento quanto da perseverança. Essa conquista sem precedentes deixou muitos se perguntando: alguém conseguirá repetir esse sucesso impressionante? A cada temporada, novos talentos surgem e o desafio permanece, mas Cristiano continua sendo o único a atingir esse patamar até agora. Acredite ou não, o Microraptor era um dinossauro minúsculo. Essa criatura incrível que pesava menos que um chihuahua desafia nossa ideia de dinossauros como gigantes. O Microraptor viveu há cerca de 120 milhões de anos, durante o período Cretáceo, e tinha o tamanho de um pardal. Suas penas impressionantes indicam que ele podia planar entre as árvores, o que o torna bem diferente dos gigantes rugidores que costumamos imaginar. Com penas longas nas asas e na cauda, ele parecia mais um pássaro do que um dinossauro tradicional. Paleontólogos encontraram seus fósseis na China, onde os detalhes de suas penas estavam bem preservados. Esse dinossauro minúsculo lança luz sobre a relação evolutiva entre dinossauros e aves modernas, abrindo novas páginas em nossa compreensão de como alguns dinossauros se adaptaram ao seu ambiente. Imagine como ele parecia planando no céu pré-histórico. Não é incrível pensar que um dinossauro tão pequeno e ágil viveu na Terra enquanto enormes criaturas como o T-Rex também vagavam pela paisagem? Você pode acreditar que de manhã você é mais alto. Estudos mostram que as pessoas realmente medem cerca de 1 centímetro a mais logo após acordar em comparação com a noite. Essa mudança surpreendente na altura acontece devido à compressão da coluna ao longo do dia. Quando você fica em pé ou sentado por muito tempo, a gravidade pressiona suas vértebras. Quando você se movimenta e carrega peso, os discos entre as vértebras se comprimem. No entanto, durante o sono, sua coluna pode se expandir. O líquido retorna aos discos intervertebrais, tornando-os mais elásticos e lhe dando um pouco mais de altura. Portanto, isso não é um mito. Seu corpo realmente diminui um pouco no final do dia. É uma parte normal da anatomia humana, mostrando como nossos corpos se adaptam às atividades diárias. Na próxima vez que você se esticar para pegar algo na prateleira de cima pela manhã, lembre-se de que você pode estar em sua altura máxima. Por que o paraquedismo ajuda na recuperação das florestas? Em 2022, o paraquedista brasileiro Luigi Coni ganhou destaque ao lançar mais de 100 milhões de sementes sobre as florestas amazônicas, um dos ecossistemas mais importantes do nosso planeta. Essa iniciativa inovadora visa combater o desmatamento e restaurar o equilíbrio ecológico em uma área que enfrenta sérias ameaças ambientais. O paraquedista, ao cair livremente do avião, conseguiu espalhar as sementes em locais de difícil acesso, que muitas vezes são ignorados pelos métodos tradicionais de plantio. As sementes foram escolhidas especificamente para o ambiente local, promovendo um crescimento diversificado de plantas e criando habitats para a vida selvagem. Este projeto não só aumenta a biodiversidade, mas também ajuda a capturar carbono, melhorando a qualidade do ar. A abordagem ousada de Coney destaca como criatividade e aventura podem se unir à conservação ambiental, inspirando outros a pensar fora da caixa na luta contra as mudanças climáticas. O paraquedismo pode se tornar uma nova norma para os defensores do meio ambiente. As aneurismas cerebrais realmente podem ser assassinas e silenciosas. Uma aneurisma cerebral é uma condição séria em que um vaso sanguíneo no cérebro se projeta, tornando-se vulnerável a uma ruptura. Essa ruptura pode causar um derrame ou até mesmo a morte. Mas o problema é que muitas pessoas não notam sintomas até que algo ruim aconteça. Embora alguns possam sentir sinais de alerta, como dores de cabeça ou alterações na visão, esses sintomas muitas vezes passam despercebidos ou são confundidos com algo menos grave. Por causa disso, as aneurismas cerebrais frequentemente não são detectadas até aparecerem em exames médicos, como tomografias ou ressonâncias magnéticas. Para aqueles em risco, é importante estar informado e realizar diagnósticos precoces. Conhecer os sinais pode potencialmente salvar sua vida. Então, como podemos nos manter informados e ativos na proteção da saúde do cérebro? Você já pensou nas árvores da Lua? Em um experimento fascinante durante a missão Apollo 14 em 1971, os astronautas levaram 500 sementes de 5 tipos diferentes de árvores para a órbita da Lua. Após essa aventura lunar,
as sementes voltaram à terra e foram plantadas em vários lugares nos Estados Unidos e fora dele. O resultado? Um grupo único de árvores conhecidas como Árvores da Lua, que carregam o legado das explorações espaciais. No entanto, um triste desfecho dessa história é que muitas dessas árvores foram plantadas sem placas de identificação, resultando na perda de seus locais exatos. Imagine passar por uma majestosa árvore da Lua sem saber sobre sua incrível jornada. Essas árvores incomuns não apenas simbolizam a conexão entre a Terra e o espaço, mas também nos lembram da importância de preservar nossa história científica para as futuras gerações. Fato surpreendente sobre IA e música. A inteligência artificial entrou de forma ousada no mundo da criatividade, criando música clássica. Modelos como a IVA usam algoritmos avançados e aprendizado de máquina para compor obras que evocam emoções humanas. Essas composições são frequentemente destinadas a filmes e outras mídias, levantando questões interessantes sobre a natureza da arte. Será que um computador pode realmente entender as nuances das emoções e significados na música, ou ele apenas reproduz padrões que aprendeu? Essa inovação desafia as visões tradicionais sobre o que significa ser um artista, já que a IVA e programas semelhantes mostram que podem criar melodias que tocam os ouvintes. Os resultados são impressionantes, gerando discussões entre músicos, produtores e fãs. Alguns veem isso como uma nova ferramenta empolgante para os criadores, enquanto outros se preocupam com as consequências para os compositores humanos. À medida que a IA continua a evoluir, estamos em uma encruzilhada, refletindo sobre como a tecnologia mudará o futuro da expressão artística. A IA pode se tornar um verdadeiro parceiro no mundo da música? Você sabia que os cangurus nadam muito bem? Esses animais incríveis são geralmente associados a saltos no deserto australiano, mas têm outro talento: nadar. Os cangurus nadam com facilidade, usando suas patas fortes para se impulsionar na água e controlando o corpo com a cauda, como um leme. Essa habilidade única os ajuda a manobrar eficientemente, facilitando a travessia de rios ou lagos. Embora você talvez não espere ver um canguru brincando na água, eles são capazes de nadar para escapar de perigos, ou apenas para se refrescar em dias quentes. Sua técnica de nado é tão eficaz que conseguem ficar na água por longos períodos sem se cansar. Além disso, os cangurus têm patas traseiras poderosas, que os permitem percorrer grandes distâncias em terra. Então, da próxima vez que pensar em cangurus, lembre-se de que eles não são feitos apenas para saltar. Eles também podem mergulhar na água e nadar com graça. Não é impressionante? Você sabia que a Torre de Pisa é inclinada? Essa famosa estrutura começou a inclinar-se ainda durante sua construção no século XII. Os construtores fizeram a fundação em solo macio, que não suportava o peso da torre. À medida que o trabalho avançava, os arquitetos perceberam que algo estava errado. Em vez de parar a construção, decidiram se adaptar. Para compensar a inclinação, construíram os andares superiores, de um lado mais altos que do outro. Essa solução engenhosa resultou em uma curva única, que faz a torre ser tão famosa hoje. Com cerca de 56 metros de altura, ela foi inicialmente planejada como um campanário reto, mas se tornou um símbolo de resistência e criatividade. Ao longo dos anos, diversas obras de restauração foram realizadas para estabilizar a estrutura e evitar seu colapso. Hoje, turistas de todo o mundo visitam Pisa não apenas para admirar sua beleza, mas também para se maravilhar com a engenhosidade que transformou um erro de construção em uma obra-prima. O que mais podemos aprender com a incrível história da Torre de Pisa? Difícil de acreditar, mas Krampus realmente existe na Alemanha. Todo ano, as cidades da Alemanha se transformam em cenários festivos, cheios de alegria e um pouco de travessura, quando celebram o Krampusnacht. Este evento único envolve o personagem mítico Krampus, que é o oposto temível do Papai Noel. Enquanto o Papai Noel recompensa as crianças comportadas, Krampus pune as desobedientes. Os participantes se vestem com trajes elaborados e assustadores de Krampus, com peles, chifres e máscaras assustadoras, criando um espetáculo enquanto desfilam pelas ruas. O som de sinos de vaca e correntes acompanha sua procissão, causando arrepios nos espectadores. Esta celebração vibrante, que acontece na noite de 5 de dezembro, não só entretém, mas também lembra as crianças a serem boas durante todo o ano, então prontos para encontrar o Krampus. Na Índia, muitas cidades consideram as vacas animais sagrados no hinduísmo, o que impacta bastante a vida cotidiana.
Essa reverência vem de tradições antigas, onde as vacas simbolizam alimento, maternidade e a própria vida. Por isso, é comum vê-las andando livremente pelas ruas movimentadas, entre carros e pedestres. É normal encontrar uma vaca pastando ou descansando à beira da estrada em cidades como Varanasi ou Delhi. Essa conexão única entre pessoas e vacas destaca o profundo vínculo espiritual que muitos hindus sentem por esses seres gentis. É raro que comunidades permitam que as vacas andem soltas, pois machucá-las pode ter sérias consequências religiosas. Enquanto alguns veem isso como um charme da vida urbana, outros consideram um desafio para o planejamento urbano e a higiene. Apesar dessas dificuldades, o status sagrado das vacas continua sendo uma parte importante da identidade cultural e espiritual da Índia, gerando debates sobre tradições e modernidade. Não é incrível como esses animais sagrados coexistem com a agitação da vida urbana? O que realmente acontece quando as tartarugas marinhas nadam? Esses seres incríveis vivem em vastas áreas dos oceanos Pacífico e Índico, mostrando sua capacidade de se adaptar a diferentes condições marinhas. As tartarugas marinhas são conhecidas por suas migrações impressionantes, às vezes percorrendo milhares de milhas entre locais de alimentação e de nidificação. Essas jornadas dependem das correntes oceânicas, da disponibilidade de alimento e de locais importantes para a nidificação, que geralmente estão em praias de areia. Ao nadar, elas usam seus corpos aerodinâmicos e poderosas nadadeiras para se orientar. Infelizmente, seu habitat enfrenta várias ameaças, incluindo poluição, mudanças climáticas e pesca ilegal, o que pode perturbar seus ciclos de vida naturais. Proteger as tartarugas marinhas é importante não apenas para a sobrevivência delas, mas também para manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Como podemos ajudar a garantir um futuro seguro para esses antigos navegadores? Descubra a incrível história de Munique, dos monges ao mega-cidade. Munique, na Alemanha, nem sempre foi a cidade próspera que conhecemos hoje. Começou como um pequeno assentamento fundado por monges no início da Idade Média, por volta de 1158. Esses monges criaram uma comunidade simples às margens do rio Isar, que, devido à sua localização estratégica e terras férteis, atraía cada vez mais pessoas ao longo do tempo. Com a expansão das rotas comerciais e o desenvolvimento da região, Munique passou por mudanças significativas. No final do século XIX, tornou-se um dos principais centros urbanos da Alemanha, com mais de 1 milhão de habitantes. Esse crescimento mostra como as comunidades se desenvolvem ao longo do tempo, sob a influência de diversos fatores, como oportunidades econômicas e trocas culturais. Hoje, Munique é famosa por sua rica história, arquitetura impressionante e vibrante vida cultural, incluindo a Oktoberfest, que atrai milhões de pessoas todos os anos. A história de Munique é um ótimo exemplo de como um pequeno assentamento pode se transformar em uma cidade pulsante, refletindo a natureza dinâmica do desenvolvimento humano. Não é fascinante ver como uma simples comunidade monástica abriu caminho para uma cidade tão viva? Você já pensou em como a vida molda a grande literatura? Ralph Ellison, o renomado autor de O Homem Invisível, viveu uma vida cheia de experiências diversas que impactaram profundamente sua obra. Ao criar este romance icônico, ele não ficou apenas sentado em um escritório confortável. Ele conciliou vários empregos, incluindo garçom e trompetista de jazz. Essas funções lhe deram acesso a muitas pessoas e histórias, enriquecendo sua compreensão da natureza humana. A atmosfera vibrante dos clubes de jazz e as dificuldades do dia a dia se refletiram em sua prosa, oferecendo aos leitores uma visão vívida da luta dos afro-americanos no século XX. O ritmo do jazz, com sua improvisação e profundidade emocional, também influenciou seu estilo de narrativa. A habilidade de Ellison de entrelaçar suas experiências de vida com a arte demonstra a profunda conexão entre a vivência pessoal e a narrativa. E você, como acha que suas próprias experiências moldam sua perspectiva? Você pode se surpreender. Estamos sempre perdendo pele. A cada minuto, nosso corpo descarta mais de 30 mil células mortas da pele, e esse número só aumenta. Na verdade, enquanto você lê este fato, pode ter deixado pele suficiente para formar uma pequena versão fantasmagórica de si mesmo. Nossa pele é um escudo protetor que está sempre se renovando para manter nossa saúde. Com o passar dos anos, a renovação da pele se torna menos eficiente, resultando em sinais visíveis de envelhecimento. Lembre-se da última vez que você notou a pele seca. Isso é um sinal de que a pele morta não está sendo esfoliada corretamente.
Esse processo fascinante ajuda a evitar o acúmulo de bactérias e permite que novas células da pele assumam o centro das atenções. Então, da próxima vez que você sentir um pouco de descamação, lembre-se de que seu corpo está apenas fazendo o seu trabalho de proteção, mesmo que às vezes isso pareça um pouco fantasmagórico. Difícil de acreditar, mas os marinheiros adoravam o suco de torpedo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os marinheiros da Marinha dos Essex criaram um coquetel único, conhecido como suco de torpedo, que misturava álcool de grão a 180 graus, normalmente usado como combustível para torpedos, com suco de abacaxi doce. Embora a Marinha tentasse tornar essa bebida forte e imprópria para consumo, os marinheiros engenhosos encontravam maneiras de experimentá-la às escondidas. Essa mistura poderosa rapidamente se tornou favorita entre aqueles que serviam nos navios, provando que, mesmo nas condições mais difíceis, uma boa bebida pode levantar o ânimo. Essa combinação inusitada de sabores oferecia um momento de diversão e relaxamento em meio ao caos da guerra. A lenda diz que algumas tripulações até experimentavam com outros ingredientes, mostrando sua criatividade. É um trecho fascinante da história, que revela não apenas o que estavam dispostos a fazer por uma bebida, mas também a amizade que o suco de torpedo criava. O dugongo, conhecido como vaca marinha, é um mamífero marinho que vive em águas tropicais. Ele pode pesar até 400 quilos e se alimenta principalmente de ervas marinhas, que são essenciais para sua dieta. Esses animais são encontrados em várias áreas costeiras e têm uma aparência única, com corpos robustos e nadadeiras semelhantes a remos. Eles usam essas características para deslizar graciosamente pelos prados subaquáticos onde cresce a erva marinha. É interessante notar que os dugongos desempenham um papel importante em seu ecossistema. Ao comer ervas marinhas, eles ajudam a manter ambientes subaquáticos saudáveis, evitando o crescimento excessivo da vegetação. Essa interação promove a diversidade da vida marinha, destacando a importância do dugongo, não apenas pelo seu tamanho impressionante. Você não acha fascinante como esses gigantes gentis se encaixam na vasta comunidade do oceano? É verdade que os peixes podem andar na terra. Surpreendentemente, algumas espécies de peixes realmente evoluíram para isso. Por exemplo, o peixe andarilho é um peixe incrível que usa suas nadadeiras peitorais como pernas, permitindo que se mova sobre superfícies lamacentas e até escale pedras. Essas adaptações únicas ajudam na sobrevivência em habitats naturais, como poças de maré e manguezais, onde precisam se locomover tanto na água quanto na terra. Quando os peixes andarilhos estão fora da água, eles dependem da pele úmida para respirar, que absorve oxigênio do ar. Sua habilidade de se mover na terra não só os ajuda a procurar alimento, mas também a escapar de predadores. Outras espécies, como o peixe-lanterna, podem se deslocar pela lama e pela grama usando suas nadadeiras, e em situações difíceis podem até engolir ar e sobreviver por longos períodos fora da água. Esse comportamento fascinante mostra o quão adaptativa a natureza pode ser, ampliando nossa compreensão sobre o que os peixes são capazes de fazer. Não é incrível pensar em como a vida evolui de maneiras tão inesperadas? Você já percebeu como as pupilas mudam quando olha para alguém? Acontece que, quando olhamos para uma pessoa que amamos ou que nos atrai, nossas pupilas podem se dilatar até 45%. Essa reação incrível está ligada à resposta natural do nosso corpo às emoções. Quando sentimos afeto ou atração, nosso cérebro libera substâncias químicas, como a ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do amor. Isso não só afeta nossas emoções, mas também faz com que as pupilas se dilatem, permitindo a entrada de mais luz e possivelmente tornando nossos olhos mais atraentes e expressivos. Curiosamente, essa dilatação não é apenas um capricho, é também um sinal subconsciente que pode atrair os outros ou até aumentar a atração. Então, da próxima vez que você notar alguém olhando para você com as pupilas dilatadas, lembre-se de que há algo mais por trás desse olhar. Qual é a sua experiência ao se comunicar através do contato visual? A solidão realmente prejudica sua saúde? Um recente estudo de Harvard revela resultados surpreendentes. A solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar. A pesquisa destaca como o isolamento social afeta diferentes aspectos da saúde, especialmente as proteínas responsáveis pela coagulação do sangue, que são importantes para a saúde do coração. Quando você não tem conexões significativas, seu corpo reage de maneira inesperada.
Essas proteínas podem ser ativadas, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Isso mostra o quão importantes são as relações sociais para nossa saúde mental e física. Reserve um tempo para amizades ou interações com a comunidade. Isso ajuda a combater a solidão. Portanto, da próxima vez que você pensar em pular um evento social, lembre-se de que cuidar de seus relacionamentos pode melhorar significativamente a saúde do seu coração. Fortalecer laços com os outros é benéfico não apenas para o humor, mas também pode desempenhar um papel protetor para a sua saúde geral. A Inglaterra realmente guarda segredos antigos. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Foi encontrado um esqueleto na Inglaterra com cerca de 9.000 anos. Essa descoberta nos dá uma visão da longa história da vida humana nesta região. Imagine as histórias que esse esqueleto antigo poderia contar sobre como as pessoas viviam há tanto tempo. O significado dessa descoberta se torna ainda mais interessante quando você descobre que os pesquisadores coletaram pistas a uma distância de 4 quilômetros. Essa distância não impediu que eles reunissem evidências sobre como era a vida dos primeiros habitantes da Inglaterra. A cada osso estudado e a cada artefato analisado, entendemos melhor o cotidiano de nossos antepassados, incluindo sua alimentação, hábitos e ambiente. Essas descobertas nos lembram que a história não é apenas datas e eventos, mas também conexões através do tempo. Cada descoberta como este esqueleto antigo nos faz refletir sobre nossa jornada humana comum, aproximando o passado do nosso presente mais do que jamais poderíamos imaginar. Buzkashi é um jogo emocionante, um esporte tradicional da Ásia Central, especialmente popular no Afeganistão, Tajiquistão e Quirguistão. É uma versão intensa do polo, onde cavaleiros competem para levar a cabeça de uma cabra morta até o alvo. Imagine a cena com cavalos galopando, espectadores animados e um verdadeiro teste de habilidade. Participar do Buzkashi não é apenas sobre velocidade, é preciso ter incrível habilidade de montaria, força física e estratégia. Os cavaleiros devem não só controlar bem seus cavalos, mas também se defender dos adversários que tentam pegar a cabeça da cabra. As competições costumam envolver grandes equipes e podem ser bastante caóticas, com cavaleiros em constante movimento. Esse esporte reflete o patrimônio cultural da região, destacando coragem e camaradagem. Os espectadores testemunham não apenas uma competição, mas uma vibrante expressão de tradições e do espírito comunitário. Você já viu algo assim? É verdade que os pinguins têm joelhos? Sim, tem. Os pinguins, essas criaturas adoráveis que vivem em climas frios, na verdade possuem joelhos, escondidos sob camadas de penas e gordura. Isso pode parecer surpreendente, já que seus corpos parecem tão aerodinâmicos. O design é inteligente. Os joelhos escondidos ajudam os pinguins a manter seu passo característico, que é não só fofo, mas também econômico. Quando caminham, sua estrutura única das pernas permite que economizem energia ao se moverem sobre o gelo e a terra. Em vez de correr, eles dão passos curtos e arrastados, que conservam forças para o caso de precisarem mergulhar na água. Esse movimento eficiente é vital para sua sobrevivência, pois os ajuda a pescar e a evitar predadores. Da próxima vez que você ver um pinguim, lembre-se de que por baixo de suas penas fofas há muito mais interessante. Difícil de acreditar, mas água limpa salva vidas, filtrando e distribuindo água potável para milhões de pessoas ao redor do mundo. Esses sistemas não são apenas tecnologias modernas, eles são uma proteção vital contra doenças aquáticas perigosas, como cólera e tifoide. No passado, muitas comunidades enfrentavam consequências terríveis ao consumir água não segura, resultando em altos índices de doenças e até mortes. Com a melhoria do saneamento e métodos de purificação da água, estamos vendo uma queda acentuada nessas doenças, o que aumenta a expectativa de vida e melhora a qualidade de vida. É surpreendente que, ao simplesmente garantir o acesso à água limpa, possamos proteger comunidades inteiras de doenças evitáveis. Então, como a água limpa continua a melhorar vidas e apoiar comunidades em todo o mundo. Imagine viver sem fuso horário no Polo Sul. Esse lugar único não segue um fuso horário específico, como a maioria dos outros lugares na Terra. Em vez disso, duas principais estações de pesquisa no Polo Sul operam de acordo com o horário dos países que as administram. Por exemplo, a estação americana, Amundsen Scott, segue o horário da Nova Zelândia, enquanto a estação alemã próxima adota o horário da Europa Central. Isso cria uma situação interessante, onde grupos de pesquisa vizinhos trabalham em horários completamente diferentes.
Para os cientistas e a equipe de apoio que realizam pesquisas nessas condições extremas, isso torna o dia a dia mais complicado. Imagine como é difícil organizar reuniões ou refeições em grupo, quando um grupo está terminando o dia e o outro apenas começando. Isso reflete as incríveis dificuldades logísticas enfrentadas em um lugar tão remoto e severo, onde é importante não apenas maximizar os resultados das pesquisas, mas também gerenciar o fator humano. Como eles lidam com essas diferenças de horário? Você consegue imaginar o anjo da morte? Na tradição muçulmana, Azrail é conhecido como o anjo da morte e desempenha um papel importante no processo de morrer. Ao contrário das imagens assustadoras que frequentemente vemos em filmes, a tarefa de Azrail é separar suavemente as almas dos corpos no momento da morte. Essa crença reflete uma compreensão profunda da vida, da morte e da vida após a morte na cultura islâmica. Ela simboliza uma transição tranquila e não um fim cruel. Azrail, frequentemente retratado como uma figura serena, lembra os fiéis sobre o ciclo natural da vida e a importância de viver de forma justa. Quando uma pessoa está próxima da morte, acredita-se que Azrail guia suavemente sua alma, garantindo uma despedida pacífica. Essa ideia pode confortar aqueles que estão de luto, pois retrata a morte como um evento natural, sugerindo que um ente querido é cuidado ao passar para a próxima etapa da existência. Compreender essas crenças enriquece nossa percepção de como diferentes culturas lidam com a morte e a vida após a morte. Quais outras crenças fascinantes cercam os últimos momentos da vida? Você sabia que as formigas nunca dormem? Pode parecer surpreendente, mas as formigas não dormem como os humanos. Esses pequenos insetos passam a maior parte de suas vidas debaixo da terra, seguindo seus ritmos naturais, em vez do ciclo comum dia-noite. Isso significa que você pode vê-las ativas a qualquer hora do dia. Elas fazem pequenas pausas ao longo do dia, mas essas sonecas duram apenas alguns minutos. Como as formigas vivem em colônias e desempenham diferentes funções, como buscar comida, cuidar da rainha e proteger seu lar, elas estão sempre trabalhando para manter a vida da colônia. Curiosamente, algumas espécies têm formigas especiais que garantem a segurança enquanto outras descansam, assegurando a proteção e a produtividade do lar. Essa atividade constante permite que as formigas se adaptem rapidamente às mudanças no ambiente, tornando-as muito eficazes em tarefas como procurar comida e evitar predadores. Então, da próxima vez que você ver formigas indo sobre seus afazeres, lembre-se de que elas podem não estar dormindo, mas definitivamente estão ocupadas com suas vidas de formiga. Um cobertor pesado não é apenas uma manta aconchegante, é uma ferramenta projetada para melhorar o sono. Preenchidos com bolinhas de vidro ou grânulos plásticos, esses cobertores exercem uma pressão suave que imita uma estimulação tátil profunda, acalmando seu sistema nervoso. Essa sensação relaxante ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse, facilitando o sono. Imagine-se sendo abraçado todas as noites por um aconchego. É esse tipo de apoio que um cobertor pesado oferece. Seus benefícios terapêuticos estão se tornando cada vez mais populares, especialmente entre pessoas que sofrem de insônia. Estudos científicos mostram que usar esses cobertores pode melhorar a qualidade do sono e aumentar a sensação de tranquilidade. Portanto, se você está procurando uma maneira simples e eficaz de melhorar seu descanso noturno, um cobertor pesado pode ser exatamente o que você precisa. Você sabia que nas Ilhas Malvinas há mais ovelhas do que pessoas? Esse fato curioso destaca o estilo de vida único dessas ilhas remotas, localizadas no sul do Oceano Atlântico. Nas Ilhas Malvinas, existem cerca de 500 mil ovelhas e apenas cerca de 3.400 habitantes. Essa relação se deve aos pastos ricos, ideais para a criação de ovelhas. A produção de lã tem sido uma parte importante da economia das ilhas ao longo dos anos, permitindo que os moradores prosperem e mantenham um estilo de vida rural. Apesar da pequena população, os ilhéus desfrutam de uma comunidade unida, dedicando-se à agricultura e à pesca, tradições que passam de geração em geração. As ovelhas também desempenham um papel importante na cultura local, participando de festivais e da vida cotidiana. Na próxima vez que você pensar nas Ilhas Malvinas, lembre-se de que há muito mais ovelhas do que pessoas. Muitas pessoas não sabem disso sobre os joelhos dos bebês. Você pode se surpreender ao saber que os bebês nascem sem joelhos verdadeiros. Em vez disso, eles têm uma cartilagem macia, onde normalmente fica a patela.
Essa característica única facilita o parto para as mães e permite que o corpo do bebê se dobre, passando mais facilmente pelo canal de parto. À medida que a criança cresce, essa cartilagem se transforma gradualmente em osso, geralmente entre 2 e 6 anos. Nesse período, os ossos se fortalecem e se adaptam ao rápido crescimento da criança. Essa transformação incrível explica por que os bebês são tão flexíveis, permitindo que eles rolem, engatinhem e, eventualmente, andem, desenvolvendo suas habilidades motoras. Então, da próxima vez que você ver um bebê se mexendo e chutando, lembre-se de que seus joelhos macios e flexíveis desempenham um papel importante em seu crescimento e desenvolvimento inicial, preparando o caminho para todas as incríveis conquistas físicas que eles alcançarão. Difícil de acreditar, mas os gatos matam milhões de pássaros. Todo ano, gatos domésticos são responsáveis pela morte de mais de 64,8 milhões de pássaros apenas nos séculos Kyoto. Esse número impressionante afeta muito as populações de pássaros e contribui para a extinção de pelo menos 8 espécies ao redor do mundo. Embora os gatos sejam animais de estimação adorados, seus instintos naturais de caça podem levá-los a capturar pássaros e outros animais selvagens. A redução de certas espécies de pássaros devido à predação dos gatos é uma preocupação séria para a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas. Por exemplo, aves como o akikiki do Hawaii e o condor da Califórnia estão ameaçadas. Compreender esse problema é muito importante, pois incentiva os donos de gatos a manterem seus pets dentro de casa ou a usarem coleiras com sinos para reduzir o sucesso da caça. Como podemos proteger nossos amigos alados enquanto continuamos a desfrutar da companhia de nossos companheiros peludos? Você já se perguntou por que as mulheres espartanas eram únicas? Na Grécia Antiga, a maioria das mulheres tinha direitos limitados e muitas vezes não eram consideradas cidadãs plenas, o que significava que não podiam possuir terras ou tomar decisões importantes sobre suas vidas. No entanto, as mulheres espartanas se destacavam. A sociedade de Esparta valorizava a força e a habilidade militar, levando à crença de que mães fortes criam guerreiros fortes. Essa ideia deu às mulheres espartanas alguns direitos surpreendentes, como a possibilidade de possuir bens e participar de atividades físicas. Diferente das mulheres em outras cidades-estado, elas desempenhavam um papel mais significativo na sociedade, incluindo a administração de propriedades, enquanto os homens estavam em guerra. As mulheres espartanas eram incentivadas a se manterem em forma e até participavam de competições esportivas. Esse status único lhes permitia desfrutar de uma liberdade que muitas mulheres gregas só podiam sonhar. Não é incrível como os valores de uma sociedade podem impactar a vida das mulheres de maneiras tão diferentes? Um fato interessante sobre Indiana Jones em busca da Arca Perdida. Na emocionante cena de perseguição no mercado, o ator Harrison Ford estava cansado e decidiu evitar um longo confronto com um temível espadachim. Em vez de entrar em uma luta complicada, Ford improvisou e atirou no espadachim na hora. Essa solução inteligente não só se encaixou no ritmo dinâmico do filme, mas também trouxe um toque de humor que o público adorou. Esse momento se tornou icônico, destacando a criatividade de Ford como ator e a genialidade do diretor Steven Spielberg, que apoiou essa mudança espontânea. O cansaço de Ford resultou em uma das cenas mais engraçadas e memoráveis do filme. Imagine se a luta com espadas tivesse acontecido. Isso poderia ter mudado completamente o tom da perseguição. Essa história dos bastidores nos lembra que a criatividade, muitas vezes, surge de circunstâncias inesperadas, tornando o filme ainda mais lendário. Então, da próxima vez que você assistir Indiana Jones em busca da Arca Perdida, preste atenção em como uma solução simples se transformou em ouro cinematográfico. Um fato interessante sobre elefantes. Esses magníficos animais são conhecidos não apenas pelo seu tamanho, mas também pela forte memória emocional e laços familiares. Os elefantes formam relações próximas com os membros da sua família, que podem durar a vida toda. Quando um elefante perde um parente, ele pode mostrar sinais de luto que realmente tocam. Eles podem ficar ao lado do corpo por vários dias, tocando suavemente os ossos com suas trombas. Ainda mais surpreendente é que os elefantes às vezes voltam para os ossos de seus parentes falecidos muito tempo após a morte, o que demonstra sua capacidade de luto e memória. Essa forma única de luto destaca a profundidade de seus laços sociais e inteligência emocional, tornando-os um dos animais mais empáticos do planeta. Não é fascinante como eles honram seus entes queridos?
É verdade que o relógio sempre marca 10:10? Você provavelmente já reparou que em muitos anúncios, os relógios mostram exatamente 10:10. Isso não é uma escolha aleatória, é uma estratégia dos profissionais de marketing para criar uma imagem atraente e harmoniosa. Definir o horário para 10:10 cria um visual simétrico que chama a atenção para o logotipo da marca, que geralmente fica um pouco abaixo do número 12. Essa disposição inteligente faz com que os ponteiros do relógio emoldurem o nome da marca, criando um efeito visual agradável. Além disso, essa posição transmite uma sensação de felicidade, já que os ponteiros lembram um sorriso. Pense nisso. Quando você vê um relógio com essa expressão alegre, sua mente provavelmente associa essas emoções positivas à marca. Tudo se resume à arte da persuasão, usando detalhes para influenciar nossas percepções. Então, da próxima vez que você ver um anúncio de relógio, reserve um momento para apreciar a ideia por trás do horário 10:10. Você sabia que o Android mudou para sempre os smartphones? Em 2005, o Google comprou a Android Inc., uma pequena empresa com uma grande ideia para tecnologias móveis. Essa decisão foi um marco no mundo dos smartphones. Apenas 3 anos depois, em 2008, o Android foi lançado ao público e rapidamente transformou a forma como as pessoas interagem com seus dispositivos. Diferente dos sistemas operacionais anteriores, o Android foi criado como uma plataforma aberta e personalizável, permitindo que os fabricantes desenvolvessem dispositivos únicos que atendiam às necessidades dos usuários. Essa flexibilidade não apenas incentivou a concorrência entre os fabricantes de smartphones, mas também resultou em um ecossistema vibrante de aplicativos e serviços. Ao permitir que desenvolvedores criassem aplicativos para dispositivos Android, o Google transformou a experiência de uso dos smartphones. De repente, os usuários tiveram acesso a milhares de aplicativos, desde redes sociais até ferramentas de trabalho. Hoje, o Android opera bilhões de dispositivos em todo o mundo, tornando-se o sistema operacional mais popular. Seu impacto nas tecnologias móveis é inegável à medida que continua a evoluir e se adaptar às nossas vidas digitais em constante mudança, o que o futuro reserva para o Android. Por que o galo canta todas as manhãs? Essa pergunta clássica nos leva ao fascinante mundo dos galos. O galo não é apenas uma ave, é um ser vibrante, facilmente reconhecível por sua crista colorida e seu canto único, que muitas vezes sinaliza o início de um novo dia. Além dos cantos matinais, os galos desempenham um papel importante na vida do galinheiro. Eles são protetores, atentos a possíveis predadores e garantindo a segurança das galinhas. Além disso, são responsáveis pela fertilização dos ovos, ajudando a dar origem a uma nova geração de aves. Mas os galos simbolizam mais do que apenas a vida rural. Eles representam conceitos como coragem e resistência em diversas culturas ao redor do mundo. Muitas tradições reverenciam essas aves por seus cantos matinais que saúdam o amanhecer, simbolizando esperança e a promessa de um novo começo. Então, da próxima vez que você ouvir um galo cantar, lembre-se de que não é apenas um som, mas uma parte importante do ritmo da natureza. Você adivinha o que realmente faz o McDonald's ser popular em todo o mundo? O McDonald's, a maior rede de fast food do planeta, está presente em mais de 100 países e em todos os continentes, exceto na Antártica. Com mais de 38 mil restaurantes ao redor do mundo, o McDonald's adapta seu cardápio aos sabores locais, criando pratos únicos que agradam os clientes. Por exemplo, nas Filipinas, você pode experimentar um baguete misto com sabores vibrantes, enquanto no Egito, o Mac Falafel oferece uma opção deliciosa para os amantes da culinária do Oriente Médio. Essa estratégia de marketing inteligente não apenas ampliou o cardápio, mas também fortaleceu a marca em diferentes culturas. Ao adotar pratos favoritos locais, o McDonald's demonstra seu compromisso em entender e atender a uma clientela diversificada. Essa adaptabilidade é o que mantém as pessoas interessadas, seja em Tóquio, uma cidade movimentada, ou em uma pequena cidade no Brasil. Então, como o McDonald's continua a inventar novos pratos favoritos, mantendo-se fiel às suas ofertas principais? Você sabia que um jockey venceu após a morte? Esta incrível história envolve Frank Hayes, que entrou para a história no hipódromo de Belmont em 1923. Durante a corrida, Hayes teve um ataque cardíaco, mas, de alguma forma, continuou montando e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Seu cavalo, Sweet Kiss, lhe trouxe a vitória, mas quando a multidão começou a comemorar,
Logo perceberam que algo estava errado. Hayes faleceu durante a corrida, tornando esse momento triste, mas ao mesmo tempo notável na história das corridas. Sua vitória inesperada é frequentemente lembrada como uma alegria amarga, destacando a determinação tanto do cavalo quanto do cavaleiro. Este caso incomum nos lembra que o esporte às vezes apaga as fronteiras entre a vida e a morte, levantando questões sobre a natureza da competição e resiliência. Frank Hayes foi enterrado em 1930, mas seu legado vive, eternamente gravado, na história do hipódromo de Belmont. O que você acha de um desfecho tão estranho? Você sabia que George R.R. Martin comprou o primeiro ingresso para a Comic Con? Em 1970, a Comic Con estava apenas começando em Nova York e atraía apenas alguns fãs entusiasmados. O lendário autor de As Crônicas de Gelo e Fogo comprou aquele primeiro ingresso, que deu início a essa celebração anual de quadrinhos, filmes e cultura pop. Hoje, a Comic Con se tornou um dos maiores encontros de fãs do mundo, reunindo dezenas de milhares de visitantes a cada ano. Aqui não há apenas quadrinhos, mas também painéis com diretores, exibições antecipadas de novos shows e produtos exclusivos. O que antes era um evento de nicho se transformou em um fenômeno cultural vibrante. Então, da próxima vez que você ver a lotada Comic Con, lembre-se de suas humildes origens, com um único ingresso nas mãos de um futuro gigante da literatura. Você sabia que o Saara está se expandindo rapidamente? A cada ano, esse enorme deserto quente aumenta cerca de 48 quilômetros, criando problemas reais para as áreas vizinhas. A razão é uma combinação de mudanças climáticas, desertificação e atividades humanas que alteram a paisagem. Com o aumento da temperatura e a diminuição das chuvas, as plantas nessa região estão lutando para sobreviver, resultando na perda de vegetação. Essa perda permite que o Saara avance sobre terras que antes eram férteis, ameaçando os meios de subsistência das comunidades que dependem da agricultura. Os agricultores estão tendo cada vez mais dificuldades para cultivar, e muitas pessoas enfrentam escassez de água à medida que seu ambiente muda. A contínua expansão do Saara afeta não apenas a agricultura local, mas também cria problemas ecológicos e econômicos mais amplos. À medida que o deserto cresce, as condições climáticas mudam e a biodiversidade é ameaçada, resultando em uma reação em cadeia de problemas que afetam tanto as pessoas quanto os animais selvagens. Como a expansão do deserto não mostra sinais de desaceleração, é necessário que as pessoas pensem em como se adaptar e mitigar seu impacto nas regiões vulneráveis ao redor desse deserto icônico. Alimentos apimentados realmente podem melhorar sua memória. Estudos mostram que substâncias presentes em pimentas cúrcuma e pimenta do reino podem aprimorar as funções cognitivas. Por exemplo, a capsaicina, que dá picância às pimentas, está relacionada à melhora da circulação sanguínea no cérebro. Isso significa que mais oxigênio e nutrientes chegam às suas células cerebrais, ajudando-as a funcionar melhor. A cúrcuma, conhecida pela sua cor amarela vibrante, contém curcumina, um poderoso antioxidante que pode proteger contra a perda de memória relacionada à idade. Ao adicionar esses ingredientes picantes aos seus pratos, você não só os torna mais saborosos, mas também estimula seu cérebro. Imagine saborear um delicioso curry enquanto melhora sua memória. Portanto, da próxima vez que você cozinhar, não tenha medo da picância e das especiarias. Talvez um pouco de ardência na sua dieta seja a chave para um pensamento mais claro com o passar dos anos. Você já ouviu falar do arrependimento após a recuperação da visão? Esse fenômeno psicológico raro acontece quando pessoas que recuperaram a visão desejam voltar a ser cegas. Imagine a confusão e a surpresa delas. Após uma cirurgia que poderia mudar suas vidas, algumas pessoas se sentem sobrecarregadas com o novo mundo visual. Elas podem ter dificuldade em lidar com o fluxo de sensações, sentindo ansiedade ou desorientação. Isso destaca uma verdade interessante sobre a percepção. Nossos sentidos moldam nossa experiência da realidade. Quando intervenções médicas alteram esses sentidos, as consequências psicológicas podem ser complexas e inesperadas. Em vez de alegria por recuperar a visão, algumas enfrentam dificuldades inesperadas, como aumento da ansiedade ou problemas para processar informações visuais. Esse fenômeno levanta questões importantes sobre quão preparados estamos para mudanças que parecem benéficas, mas podem trazer problemas imprevistos. Ele nos lembra que nossa percepção é algo complexo e profundamente pessoal.
Adivinhe o que realmente faz as pessoas rirem em casamentos. Em um casamento rural na Índia, um convidado inesperado tornou o dia inesquecível. Durante uma divertida sessão de fotos, uma cabra se aproximou do noivo, talvez se sentindo um pouco territorial ou brincalhona, e deu uma cabeçada nele, bem na hora da foto. Em vez de causar confusão, esse incidente engraçado fez todos rirem. A noiva não conseguiu conter o riso e transformou um momento potencialmente constrangedor em uma lembrança preciosa. Quando a história da cabra que deu uma cabeçada no noivo se espalhou, ela rapidamente se tornou uma lenda local, e os moradores começaram a compartilhar histórias sobre o animal travesso e sua nova fama. Casamentos costumam destacar a alegria e a imprevisibilidade da vida, e essa cabra definitivamente acrescentou seu toque único. Agora, quando alguém lembra daquele casamento, pode ter certeza de que também contará sobre a cabra que roubou a cena. Quem diria que um pouco de travessura poderia criar tanta felicidade duradoura? Incrível, mas é verdade. Jukan vive na escuridão. Esta encantadora vila norueguesa fica quase totalmente mergulhada na escuridão por vários meses, de setembro a março. Durante esse longo período, o sol mal aparece, deixando o vale em constante sombra e criando uma paisagem assustadora, mas bonita. Para lidar com essa atmosfera sombria, a cidade adotou soluções inovadoras, instalando enormes espelhos que refletem a luz solar para a vila. Esses espelhos capturam habilidosamente a luz solar limitada e a espalham por todo Ryukan, iluminando as casas e elevando o ânimo dos moradores. Quando a luz é refletida, transforma a vila em um lugar vibrante, mesmo nos dias mais escuros. A instalação desses espelhos não apenas demonstra a engenhosidade humana, mas também destaca a importância da comunidade e da resiliência diante dos desafios naturais. O que você acha que os moradores sentem com essa brilhante solução iluminando seus meses de inverno sombrios? Prepare-se para se surpreender com o dote de 16 milhões de dólares. Em 2012, um magnata chinês chamou a atenção ao presentear sua filha com um incrível dote de mais de 16 milhões de dólares. Essa quantia impressionante incluía carros luxuosos, montanhas de ouro e até ações de sua empresa, mostrando como a riqueza se entrelaça com as tradições culturais. Em muitas culturas, o dote simboliza não apenas apoio financeiro, mas também status social e orgulho familiar. Essa demonstração de riqueza gerou discussões sobre os extremos da opulência e as expectativas que recaem sobre as famílias durante os casamentos. Enquanto a maioria dos casais sonha com uma celebração modesta, essa história destaca uma realidade diferente, onde fortunas podem redefinir os costumes matrimoniais. Como essa prática afeta os relacionamentos modernos e os valores da sociedade hoje. Isso levanta questões interessantes sobre amor, riqueza e os sacrifícios que as famílias fazem em momentos tão grandiosos. Você sabia sobre o enorme sino La Sonta em Pisa? Este impressionante sino pesa cerca de 3.600 quilos, o que é comparável a um elefante africano adulto. La Sonta é o maior dos 7 sinos da Torre de Pisa, e juntos eles criam uma fascinante harmonia musical quando tocam. Imagine, sempre que os sinos soam, eles não apenas marcam a hora, mas também comemoram momentos importantes da história, desde festas até eventos significativos para a cidade. Os engenheiros trabalharam arduamente para garantir que esses pesados sinos não aumentassem a inclinação da famosa torre, que já está inclinada devido a uma fundação instável. Equilibrando seu peso e ajustando como estão pendurados, conseguiram manter tanto o encanto quanto a integridade estrutural dessa maravilha arquitetônica. Os sons encantadores de La Sonta e seus companheiros sinos adicionam uma rica atmosfera ao histórico pano de fundo da torre, tornando a visita a Pisa ainda mais memorável. Não é incrível como um sino tão grande desempenha um papel importante na preservação da história? Você sabia que os cães têm impressões digitais únicas no nariz? Assim como os humanos, cada cachorro tem um padrão especial no nariz que o diferencia dos outros. O nariz de cada cão é único, com formas, relevos e sulcos que criam uma impressão inconfundível. Essa singularidade permite identificar os cães apenas pelos seus narizes. Na verdade, pesquisadores até tentaram usar as impressões do nariz como forma de identificação, assim como fazemos com as impressões digitais das pessoas. Essa incrível característica pode ajudar a devolver animais perdidos aos seus donos. Então, na próxima vez que você abraçar seu amigo peludo, lembre-se de que o nariz dele não é apenas fofo, é uma marca de identificação pessoal.
Esse fato interessante destaca o quão especiais e únicos são nossos pets, acrescentando um valor extra à nossa conexão com eles. Não é incrível pensar que pequenos detalhes têm tanta importância? Na próxima vez que você ver um cachorro, reserve um momento para apreciar seu nariz único e as características divertidas que o tornam especial. O que é surpreendente sobre os elefantes? Apesar de seu tamanho enorme e força impressionante, os elefantes não conseguem pular. Ao contrário de muitos animais que pulam facilmente, os elefantes não podem fazer isso devido à estrutura única de suas pernas. Suas pernas se assemelham a colunas, projetadas para suportar seu corpo pesado, e não para saltos. Isso significa que os elefantes não conseguem se impulsionar do chão como um canguru ou um gato. Em vez de pular, eles usam sua força e tamanho de outras maneiras, como quebrar árvores ou cavar em busca de água. Embora isso possa parecer uma limitação, os elefantes se destacam em muitas outras áreas. Sua capacidade de percorrer longas distâncias, se comunicar em grandes espaços e mostrar estruturas sociais impressionantes demonstra como eles se adaptaram ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver um elefante, lembre-se de que eles podem não pular, mas sua presença poderosa é verdadeiramente majestosa.